O homem não pode fazer nada, mas Deus é poderoso, Deus é maravilhoso demais. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Como é que foi o fim de semana de vocês? Abençoado? Amém? É verdade. Grupo dos conectados, podem ter seu tempo com Deus lá. Deus abençoe. Foi maravilhoso o fim de semana. Então, tem algum marido apaixonado aí ou não? Tem alguma esposa apaixonada aí? Tem umas esposas aí que eu me impressionei. Tem umas aí que só faltaram saltar da cadeira, mas estão em lua de mel, né? Deus é bom demais, é um privilégio realmente andar com o Senhor, queridos, e queria compartilhar com vocês o que o Senhor tem ministrado no meu coração, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida, porque o que vem de Deus é bênção, não é verdade? A sua palavra é poderosa, é maravilhosa. Abra comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Amém? Todos abriram? Romanos capítulo 5. Posso ler? Passo a ler então. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e queremos aprender com a sua doce presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor glorifique o teu nome nesta noite. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, que seja liberada uma palavra rema aos corações dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos aprender de Ti, Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Esse texto de Romanos capítulo 5, ele é um texto realmente muito desafiador, mas ele é um texto que nos traz clareza e uma viva esperança acerca daquilo que a gente pode viver agora com Deus. Nós sabemos que quando o pecado entrou lá em Gênesis,
o homem ele foi separado de Deus. E aí o Senhor Jesus, agora ele morre na cruz por mim e por você, porque todos nós somos pecadores e precisamos que alguém morra em nosso lugar. E a Bíblia diz que esse Jesus que nos ama tanto, ele se entregou por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores, porque o amor do tipo de Deus é um amor, querido, que se entrega não porque vai ter algo em troca, simplesmente porque ele nos ama. Então nós somos justificados mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, e por causa disso nós temos paz com Deus. Então, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, hoje eu e você temos paz com Deus. Hoje eu e você somos reconciliados com Deus, ou temos a oportunidade de viver um relacionamento com Deus. Porém, Jesus morreu da cruz, mas nós precisamos exercer um tipo de fé que faz a gente se apropriar da cruz, a ponto de que essa fé ela mude a nossa vida. A ponto de que quando eu olhar para a cruz, essa fé que eu tenho em Cristo Jesus, por aquilo que Ele conquistou na cruz, Ele mude o meu curso de vida. E nós sabemos, irmãos, que a fé, ela trabalha com certezas. A fé, ela não trabalha com dúvidas. Hebreus 11 fala o que é a fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então eu estou esperando, mas eu tenho certeza. Eu não estou vendo, mas eu tenho convicção. E em Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então deixa eu dizer para você, nós conversamos com muitas pessoas. E às vezes a gente diz, você acredita em Deus? E elas dizem sim. Porém a fé do tipo de Deus que agrada ao Senhor é uma fé capaz de mudar o nosso estilo de vida. É quando a gente olha com a cruz e a gente se identifica com ela. Porque a cruz ela é substituição, mas também é inclusão. Jesus o substituiu, morreu em nosso lugar, mas hoje nós fomos incluídos na cruz. E logo morremos com Cristo, seremos vivificados com Ele. Porém nós precisamos se apropriar dessa verdade através da fé. Então eu preciso ter essa certeza, essa convicção dentro de mim e decidir caminhar com Deus. Deixa eu dizer para você, se você diz que tem fé em Jesus, mas isso não é capaz de mudar a tua forma de ser, o seu jeito de se posicionar, talvez exista algo e Deus deseja mudar. Sabe quando você tem certeza dentro de você, você não sabe a hora certa, mas você precisa dar uma saída? Ou a época que você não tinha carro, e aí você pensava, o ônibus ele passa em torno das 13h30. Não tem certeza, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco mais tarde, às vezes nem perto disso, às vezes vem às 4h. Mas quando você tem esse desejo e você tem um destino, você quer alcançar algo, você quer ir em algum lugar, o fato de você ter a certeza de que o ônibus vai passar em certo lugar, faz você fazer o quê? O fato de você trabalhar com essa certeza, faz você se vestir bem bonitinho, bem bonitinha, botar uma maquiagem, se ajeitar, e faz você ir até o lugar onde o ônibus vai passar. Por quê? Porque dentro de você existe uma certeza de que o ônibus vai passar ali naquele lugar. Você está entendendo? Então essa certeza, ela foi capaz de fazer você mudar a sua vestimenta, e ela foi capaz de transicionar você de um lugar para outro lugar, de tirar você da sua casa para ir aonde aquele ônibus vai passar. E o nível de fé que o Senhor deseja que nós venhamos usar é uma fé de olhar para a cruz, mas uma fé capaz de mudar a nossa vestimenta e de mudar a nossa postura. É quando você tem certeza de que Jesus vai voltar, e você se prepara como uma noiva adornada com novas vestes, vestes sem máculas, e você se posiciona como corpo de Cristo para esperar a volta de Jesus.
Você não sabe a hora, mas você tem certeza, porque Ele prometeu. Ele disse: eu vou voltar. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei para junto de vós. Eu venho buscar uma noiva sem mácula, uma noiva adornada, preparada, que anseia pelo dia do casamento. Então a fé que nós devemos ter em Deus, queridos, é uma fé que muda a nossa vestimenta, que muda a nossa postura, que nos transiciona de um lugar para outro lugar, porque nós temos certeza que mais cedo ou mais tarde Ele vai voltar. E Ele vem buscar uma noiva apaixonada. Talvez você diga: eu tenho fé, mas essa fé não foi capaz ainda de mudar a minha vestimenta. Eu tenho fé, mas essa fé não foi capaz de me transicionar de um lugar para outro lugar. Essa fé, ela não foi capaz de mudar a minha forma de ser. Deixa eu dizer para você, Deus quer te tocar de uma forma especial aqui nesta noite, então. Para que você se identifique com a cruz, se inclua nela, saiba que Jesus morreu em teu lugar, mas para que a sua vida mude totalmente. E mesmo que você diga: eu não consigo, é Ele que consegue em você. Porque se Ele fizer, ninguém te segura. Se Ele se mover, ninguém te segura. E eu digo mais, Ele vai usar você de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Porque nós exigimos muitas vezes pessoas perfeitas, que nem o próprio Jesus exigiu. Porque Ele sabia da falha humana. Os homens que Deus usou na Bíblia, todos eram fracos. Todos tinham fraqueza. Abraão, a Bíblia diz que ele era o pai da fé, mas era mentiroso. Davi, homem segundo o coração de Deus, mas passou por um momento de adultério. Moisés, homem que Deus usou, mas era gago, tinha dificuldade. Apresenta a sua fraqueza para Deus e o Senhor pergunta para ele: quem fez a boca do homem? Não foi eu? Então tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Então não coloque as suas desculpas diante de Deus para dizer que não dá, porque Ele é poderoso para fluir em cima das tuas fraquezas. Ele pode fazer. Se Deus está fazendo na minha vida, Ele pode fazer na sua. Se Deus está fazendo na sua, Ele pode fazer na vida de outros. Como pode? Um peixeiro de Tramandaí veio de lá para cá e agora dizem que ele se tornou pastor. Isso não é poder de Deus, irmãos. Isso não é graça, isso não é misericórdia, mas por quê? Porque nós fomos justificados mediante a fé, por meio de Cristo Jesus, nos livramos da ira de Deus, e hoje nós temos paz com Deus, porque através da morte de Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai. Foi isso que Ele conquistou por mim e por você. E por isso eu digo para você que um posicionamento, uma postura por causa dessa fé, com o desejo de ter uma nova vestimenta, de ser transicionado de um lugar para outro lugar, vai fazer a sua história mudar. Mas tudo depende da forma que você vai lidar com todas essas coisas. Por que sem fé nós não conseguimos agradar a Deus? Porque sem fé não tem apropriação da cruz. E evangelho sem cruz não é evangelho. Nós vivemos tempos difíceis, mas o Senhor deseja nos usar. E o verso 2 desse texto fala assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A fé vai permitir que você acesse essa graça poderosa de Deus, esse favor imerecido. E a graça não é a liberdade para pecar, é uma responsabilidade acima da lei. E Ele nos ama, e através dessa fé nós acessamos a graça, e através dessa graça então nós temos esperança na glória de Deus. Nós temos uma esperança viva, não só crendo na restauração da família, mas crendo que Jesus vai voltar para nos buscar. Nós não entendemos porque Paulo e Silas cantavam na prisão. Nós não entendemos porque eles eram capazes de adorar a Deus em meio à dificuldade. Mas é porque eles tinham esperança da glória de Deus.
Ele pode usar você. Você foi reconciliado com o Pai. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus. Como assim? Como eu posso ser inimigo e reconciliado ao mesmo tempo? O que a Bíblia está querendo dizer é que mesmo quando nós ainda não estávamos nos caminhos do Senhor, Jesus já havia morrido e uma oportunidade aberta de reconciliação já estava aberta para mim e para você. Quando inimigos, já havia um caminho aberto para que nós desfrutássemos de um relacionamento com o Senhor. Então a fé vai acessar essa graça. A palavra de Deus diz em Romanos 11:6, que se é pela graça, já não é pelas obras. Porque se a graça for pelas obras, já não é mais graça. Entenda que o que o Senhor conquistou na cruz por mim e por você, foi por amor, não foi porque você merecia. Porque Ele decidiu nos amar por causa do pecado em Gênesis. Agora o Senhor em todo tempo, Ele está buscando um relacionamento com o homem. Em todo tempo Ele está buscando se relacionar comigo e com você. E nós viemos, irmãos, de uma criação aonde tudo que nós fazemos, nós precisamos merecer. Aonde nós trabalhamos para merecer o salário no final do mês. Aonde eu dou carinho para ser merecedor do teu carinho. Aonde eu faço, mas dentro de mim tem um desejo de que algo seja feito por mim, para que eu seja suprido em amor. Então quando nós descobrimos que Jesus morreu da cruz e que não precisa fazer nada para que isso venha até mim e você, isso fica difícil de entender. Como assim? O tempo todo eu tive que fazer para merecer. Agora você diz que um tal de Jesus me ama e morreu e é de graça. Sim, é de graça. É de graça, mas custou caro. Mas deixa eu dizer algo para você, não use da graça para viver uma desgraça. Amém? Use da graça para tratar as coisas de Deus cada vez mais com seriedade. Muitas vezes, queridos, a gente vem numa criação onde tudo tinha que ser por merecimento. Onde nós falamos do princípio de plantar e colher. Mas a graça não é o que você merece. É favor imerecido, é favor de Deus, porque Ele ama você. Porque você foi justificado mediante a fé por meio de Jesus. E através disso você tem paz com Deus. Você foi reconciliado com Deus. Nós vivemos num tempo, irmãos, aonde Satanás tem trabalhado fortemente nas famílias. Aonde muitas vezes até o povo que está congregando tem que cuidar com os seus pensamentos para não cair em descredibilidade com relação à família, para não parar de acreditar na família. Porque quando a gente menos espera, alguém se separa, param de caminhar juntos. E hoje o que mais se tem são mães solteiras. Porque o diabo ele tem trabalhado fortemente nisso, sabe por quê? Porque quando o diabo consegue atrapalhar o propósito de Deus com a família, e ele faz com que mães solteiras passem a viver sozinhas, então os filhos perdem a referência de pai, e quando eles ouvem falar do evangelho de um pai, de um Deus que ama, fica difícil associar que Deus é amor e que Deus é pai, afinal de contas eu nunca tive um pai. Então, por causa dessa destruição que tem acontecido muitos têm dificuldades de chamar Deus de pai. Como assim, pai? O meu pai nunca me deu carinho, o meu pai nunca me deu um abraço, o meu pai nunca me acompanhou. Mas eu quero dizer para você que Deus é pai. Deus é pai. Talvez até hoje dentro de você tenha uma criança louca para receber um abraço, porque você não recebeu do seu pai. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus é pai. E tudo que talvez você não recebeu do seu pai que você gostaria, você pode ser suprido em Deus. Porque Ele é um pai pleno, é um pai perfeito. É um pai que não erra comigo e com você. Ele é um pai que nos ama.
Ele é um Pai que nos conhece. Então nós vivemos em um tempo, irmãos, que muitas vezes é preciso provar que eu sou merecedor, que eu sou bom, que vale a pena me dar algo, que vale a pena fazer algo por mim. Porque na verdade a gente quer ser merecedor de muitas coisas. Mas a graça não é merecimento, é o amor de Deus derramado por mim e por você. É o desejo de Deus de se relacionar comigo e com você. Salmo 103, versículo 14, a Bíblia diz que o Senhor sabe que a nossa estrutura é pó. Ele sabe que a sua estrutura é pó, que o máximo que você pode dar para Ele é o seu coração. Ele sabe. Então não precisa provar que você é bom. Afinal de contas, foi Ele que te fez. Mas Ele é tão poderoso que Ele é capaz de fazer o pó virar eterno. Através do seu poder. Através da sua majestade. Deus deseja restaurar famílias. Nós somos uma igreja, irmãos, e uma geração que continua acreditando no casamento. Nós somos uma geração que continua acreditando em jovens santificados e separados por Deus, para viver a santidade que vem de Deus. Em jovens que não vão abrir mão de esperar em Deus, porque sabem que há um propósito de Deus que vai se estabelecer. Pessoas que não pensam no casamento por causa do sexo. Pessoas que olham para o propósito de Deus e querem mergulhar nessa verdade. Porque Jonas quis sair do propósito de Deus. E o que aconteceu? Ele levou tempestade para os outros. Porque o máximo que você pode levar para as outras pessoas fora do propósito é tempestade. Então, volte para o propósito, nem que seja por você e pelas pessoas. Volte para o propósito. Deus está chamando você. Nós queremos ser uma igreja cada vez mais incendiada, abastecida de fé, que acredita que Deus pode fazer grandes coisas. Nós queremos, queridos, que você chegue aqui neste lugar e você como pessoa se sinta uma pessoa amada e acolhida pela igreja. Que de fato você saia desse lugar pensando, essa igreja de fato é uma família. É a família da fé, é a família daqueles que creem no Senhor Jesus, é a família daqueles que amam. Nós queremos ser essa igreja, não uma igreja que valoriza você por aquilo que você faz, mas pelo valor que você tem em Deus. Deus tem ministrado muitas coisas ao meu coração, e eu creio que Deus está preparando eu e você para um novo tempo como igreja. Sabe, irmãos, até uma frase que a gente compartilhou no estudinho de terça, que a tarefa nunca terá mais valor que os atarefados. Caso contrário, não veremos o desenvolvimento da tarefa e perderemos o coração dos atarefados. Você não é valorizado porque você faz, produz. Você é valorizado como pessoa. Porque se o amor de Deus é um amor que se entrega, mesmo você não tendo o que dar para Ele, então a igreja precisa seguir esse padrão. De amar não por causa de um interesse, mas de amar porque as pessoas são de fato importantes para mim e para você. Olha o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Deixa eu dizer para você, Deus permite algumas tribulações na sua vida, não é para derrubar você. A finalidade da tribulação é fazer você alguém vivificado na esperança. É alguém que consegue se manter com esperança nele. Porque a Bíblia diz que a dificuldade, que de fato a tribulação, ela produz perseverança. Irmãos, não tem como ser aperfeiçoado em perseverança em dias bons. E preciso perseverar, porque amanhã eu vou passar o dia com a minha esposa de folga. Que perseverança.
Ah, vou perseverar porque agora eu tenho um valor lá para receber e eu vou para Gramado. Eu tenho que perseverar para aguentar ficar o dia todo lá. Vou comer um fundi. Ai, eu vou perseverar. O máximo de perseverança que você vai exercer é pela vontade de comer mais um pedacinho de carne na hora do fundi. Né, amor? Mas sabe, irmãos, é a tribulação que produz perseverança. A Bíblia diz, gloriemo-nos na tribulação. Ah, quer dizer então que quando vier a tribulação eu tenho que dizer, me arrebenta mais, Jesus, eu machuquei meu dedo, cortei o pé, agora me arranca um braço, faz isso, é isso que tem que fazer? Não, irmãos, mas que nós venhamos viver por fé e enxergar o que está atrás da tribulação. Atrás da tribulação, Deus está forjando um homem e uma mulher de Deus, que persevera e que não abre mão do propósito. E aí você vai perseverar, e essa perseverança vai fazer você alguém experiente. Muitas pessoas pensam assim, ah, essa pessoa tem 60 anos, ela é muito experiente. O que você julga ser experiente? Experiência é saber lidar com as dificuldades. Tem pessoas com 60 que não são experientes, são atribuladas. Isso é diferente. A experiência que Deus quer gerar em você é que através da tribulação você se torne perseverante, mas se torne alguém experiente, capaz de resolver os problemas, capaz de saber lidar com as dificuldades, capaz de saber pedir perdão dentro de casa, capaz de saber se humilhar. Quando você olha um jogo de futebol e os narradores falam assim, agora vai entrar um veterano, vai entrar um cara experiente. Por que eles falam que o cara é veterano e experiente? Porque no momento de final de campeonato, eles sabem administrar o jogo e levar aquela situação tão difícil de uma forma tranquila e administrar aquele momento. Então entenda, experientes são pessoas que sabem administrar momentos difíceis. Tem muita gente com 50, 40 que é muito atribulado, não experiente. E no meio de toda essa tribulação, o desejo de Deus é forjar em você alguém maduro, alguém forte. Então a tribulação faz de você alguém perseverante. A perseverança vai fazer você ser alguém experiente. A experiência vai fazer você manter viva a esperança. Qual esperança? A esperança da glória de Deus. A esperança de que o poder de Deus pode tanto restaurar a sua família, quanto preparar você para o grande encontro com o Senhor Jesus. E daí talvez você me pergunta, por que tem tantas pessoas perdendo a esperança? Porque elas não sabem administrar a tribulação. Porque a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e experiência, esperança. Então o que Deus quer na verdade com a tribulação é amadurecer você para continuar firme na esperança viva da glória de Deus. Mas por que pessoas estão desistindo? Porque elas não entendem o que está por trás da tribulação. Deus nunca quis usar a tribulação para matar você. Ele permitiu a tribulação para aperfeiçoar você. Ele permitiu a tribulação porque Ele quer usar você como um homem de Deus. Deixa eu olhar que hora é. O desejo de Deus é usar você de uma forma poderosa. Você entender que hoje você tem a oportunidade de viver um relacionamento com Deus. Sabe o que acontece, irmãos, quando você está na sua casa e você aprende a crescer diante da tribulação? Você amadurece a tal ponto que não é qualquer paulada que derruba você. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, irmãos, que já venceram cada desafio. Não é qualquer coisinha hoje que tira elas do propósito. Elas receberam pancadas porque Deus estava forjando nelas um homem interior forte, alguém capaz de receber paulada, mas alguém que tem esperança na glória de Deus. Nós precisamos viver com esta convicção em Deus.
E às vezes a gente se assusta com algumas coisas, não é verdade? A gente olha para algumas situações, ou algumas esposas se impressionam com os maridos e elas pensam assim: eu não sei o que está acontecendo com o meu marido, mas ele está fazendo coisas que ele não fazia antes. Sabe por que ele faz coisas que não fazia antes? Porque quem não dá uma resposta positiva para a tribulação, cada vez entra mais para dentro do buraco. Porque um abismo puxa o outro. Talvez você diga, ele não mentia, mas agora está mentindo, claro. Ou você dá uma resposta para Deus, ou você vai decair cada vez mais. É que nem uma doença quando você não trata. Se você não tratar, ela vai te matar, cada vez piora. Você está entendendo? Então, ou você é aperfeiçoado em Deus, ou as coisas tendem simplesmente a piorar. Mas Deus, Ele acredita em mim e em você. E o desejo de Deus é usar essa tribulação para que você tenha esperança no Senhor. Para que você acredite que de fato você pode viver algo diferente em Deus. No verso 5, a Bíblia diz assim: ora, a esperança não confunde. Em outras versões fala, a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou que nos foi dado. O Espírito Santo nos traz essa convicção de que somos amados. Então nós temos uma esperança que não nos decepciona. Entenda, por trás de uma tribulação que deixa você triste, você pode desenvolver e continuar com uma esperança que não decepciona você. Se você perseverar no dia da tribulação, por trás dela tem essa esperança que não decepciona você. Mas Deus está forjando, Deus está fazendo a obra. Às vezes a gente diz, Deus faz, Senhor, faz. O que é Deus fazer para você? Deus fazer para Ele é fazer com que você se torne mais parecido com Jesus. Então você chega em casa, você fala algumas coisas, e aí a esposa chega e fala uma coisa para você, e você fica mordido. Quem você pensa que é, erguendo a voz e dizendo que eu sou grosso? Se você não é capaz de ouvir a sua esposa quando ela fala a verdade para você, por favor, não ore para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Ou caso contrário, quando você ouvir a sua esposa dizendo que você precisa mudar, simplesmente diga, eu preciso da sua ajuda, me ajude. Deus nunca teve problema com homens fracos. Deus sempre teve problema com homens duros de coração. Deus sempre teve problema com a religiosidade. Se você olhar, Deus só usou homens falhos. O problema é a dureza do coração do homem. Então ore, mas no momento que Deus se mover, diga, eu quero, Senhor, o teu tratamento. Eu quero, Senhor, a mudança que tu tem para a minha vida. Eu quero, Senhor, me desenvolver diante do que o Senhor tem para mim. Por trás da tribulação, Deus está forjando homens e mulheres perseverantes, experientes e esperançosos. Pessoas que vão tomar uma paulada, pessoas que alguns vão chegar e vão dizer, você é isso, você é aquilo, mas elas vão estar fluindo no mover de Deus, que elas vão dizer, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor vive, Cristo em nós, a esperança da glória, eu não vou parar, eu vou continuar. Você está entendendo? A palavra das pessoas ao seu redor não podem dar o destino para você. Elas só vão liberar um destino para você se você acreditar. Ou você fica com o que Deus disse e mergulha no propósito, ou você fica com o que as pessoas dizem e sai do propósito. E tudo que você vai dar à sua família é tempestade. O desejo de Deus é usar eu e você de uma forma poderosa e maravilhosa. Ele quer usar de uma forma profunda. Essa falta de resposta diante da dificuldade, por isso que faz as pessoas serem bipolares. Ora elas querem, ora não querem.
Tamo junto, vamos viver o que Deus tem, vou me separar. Essa jararaca, fala demais. Uma hora eu vou fincar a mão nela. Fica quieto. Fica quieto que hoje eu te grudo. Está entendendo? E tem mulher que às vezes quer viver o que Deus tem também, mas coitado do marido trabalha. Antes dele botar o pé na porta, ela já falou 697 palavras. Porque tu não fez isso. O cara bota o pé na porta e já está endemoniado. Está entendendo? Deus quer usar você, irmãos. Deus quer me usar. A gente precisa se unir e olhar para o propósito de Deus. Escute mais, obedeça mais, viva a vontade de Deus, viva aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que Jesus se entregou quando nós ainda éramos pecadores, e que nisto Ele prova o seu amor por nós. Nisto Ele prova o seu amor por nós, sabe por quê? Porque o amor segundo Deus é o amor que se entrega sem nada em troca. É um amor incondicional. Se você ama e coloca condições, então esse amor não é do tipo de Deus, isso é egoísmo. Porque quando eu amo colocando condições, na verdade eu estou pensando mais em mim do que em quem eu estou derramando amor. Mas o amor é aquele que decide se entregar, é aquele que decide de fato se doar e mostrar que a outra pessoa é importante. Deixa eu dizer algo para você. Se você não tem aprovação dentro de casa, não busque aprovação fora de casa. Porque a aprovação dentro de casa, Deus vai usar as pessoas de dentro de casa para mostrar que você é aprovado e não as de fora. As de fora apenas vão reconhecer uma aprovação que já existe. As pessoas de fora da nossa casa, elas apenas devem confirmar aquilo que a família já está falando a teu respeito. Então, muitas vezes, homens que são reprovados dentro de casa estão querendo fazer coisas fora de casa, porque na verdade eles estão tentando suprir algo dentro deles que está faltando, porque já que em casa eu sou reprovado, então eu vou tentar parecer que eu sou bom na vida de alguém. Mas se você não é bom dentro de casa, acabou. Então busque aprovação dentro de casa. A pessoa que Deus mais vai usar para falar a verdade e para falar aquilo que está no próprio coração do Senhor é a sua esposa. Irmãos, como eu me tornei melhor depois que eu casei? Porque a minha esposa fala a verdade para mim. Às vezes eu chego a me retorcer, irmãos, mas é bom. Ela fala a verdade. Quando ela olha para mim, ela diz assim: Fabiano, o negócio já dá... Mas isso é muito bom, irmãos. Sabe por quê? Porque o homem precisa de uma mulher firme. E eu vou dar uma dica para as mulheres. Não é uma mulher estúpida e nem mal educada e que não ama o marido. O homem precisa de mulher firme. Está entendendo? Porque ele precisa saber o chão que ele pisa. Ele precisa saber que ele casou com uma mulher de verdade. Amém? O M dessa mulher tem que ser quase um M de mulher. Amém ou não amém? Homem que casou com uma mulher firme, ele sabe, ele anda miudinho. E isso é bom demais. O Vini casou com uma mulher firme também. A gente conversa. A Ju não dá que suco pro Vini, irmãos. Pastor Vini anda miudinho. Né, Vini? Por isso que a gente é tão obediente, não é verdade? Mas é isso aí, irmãos. E a esposa, ela precisa de um homem que seja cabeça. Que muitas vezes ela não teve um pai dentro de casa, ela teve que assumir as coisas, ela teve que fazer, então ela sustentou a família e foi para lá. E quando ela casa, ela acha que ela tem que ser o homenzinho de casa, mas não é. Ela é auxiliadora. Você está entendendo? Daí pega um homem meio bananando. Pois é. Ninguém aguenta. Então o papel se inverte e a casa vira uma desgraça. Por quê? Porque o homem vira a auxiliadora idônea e a esposa vira o cabeça. E aí tudo deu brete.
Você está entendendo? Então o homem tem que ser o cara que sabe dar direção. Quando a mulher quer ir onde ela não... Espera um pouquinho. Ué, está entendendo? Mas não, tem... tu que sabe, mãe. Tudo é tu que sabe. Seja alguém que ora, que lê a Bíblia, que dê direção para sua esposa, que dê direção para a sua casa, que dê direção para os seus filhos. Amém? Está todo mundo me olhando apavorado. Até o final vai ter uns 3 ali fora com sarrafo para me pegar. Amém, irmãos? Deus quer usar você. Vamos lá, continuando. Versículo 10. Porque nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, irmãos, por intermédio da ação de Jesus e essa fé que a gente aplica na cruz, hoje nós somos reconciliados com Deus. Talvez você diga assim, eu não sei qual é meu ministério, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que Deus tem para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, o teu ministério é o ministério da reconciliação. O teu ministério é se reconciliar com Deus e ser alguém usado por Deus para reconciliar pessoas com Ele. Logo, essa reconciliação vai desenvolver bons relacionamentos. Porque a cruz ela é vertical e horizontal. Então nós precisamos ser pessoas que reconciliam. Logo, cooperadores de Cristo. Essa é a ideia do Senhor. Quando você se reconcilia com Deus, aquela solidão vai embora. Está entendendo? Porque se você parar para ver, irmãos, o ser humano ele está sempre buscando fugir da solidão. Só que o problema é que ele tenta suprir a solidão com coisas que não vão suprir. Porque só Deus pode tirar você da solidão. Porque tem pessoas arrodeadas de pessoas, mas se sentem sozinhas. Então você precisa entender que a cruz... ela fez o véu se rasgar de cima a baixo e proporcionou para mim e para você um relacionamento com Deus, onde nós podemos viver e ser o que Deus sonhou que a gente fosse. E agora temos este ministério, o ministério da reconciliação. O homem vive fugindo da solidão, ele não gosta de estar sozinho. Ele busca a solidão só quando ele está orgulhoso, porque a Bíblia diz que aquele que se isola busca interesses egoístas. E como é bom ter alguém para conversar, mas como é bom conversar com aquele que pode nos suprir em todas as coisas. Mas nós precisamos ser apaixonados por Deus, e precisamos entender por que essa geração tem sofrido tanto. Então hoje nós vemos o homossexualismo, homem com homem, por quê? Porque na verdade aquele homem, ele nunca teve um pai presente para amar, para dar um carinho, para dizer eu te amo, filho, vamos jogar bola, vamos estar junto, vamos passear, vem cá que o pai quer te dar um abraço. Então esse cara que se torna homossexual, ele tenta buscar em outro homem aquilo que ele não encontrou no pai dele. Quando olhamos para mulheres que são lésbicas, elas se relacionam dessa forma, porque elas estão buscando a mãe que não tiveram. Quando uma filha se relaciona com um homem muito cedo, sem ter idade, na verdade ela está buscando aquele colo que faltou do pai. E muitas vezes a gente ouve de pessoas de fora, faz isso porque é sem vergonha. Vai que se ferrar. Quando você parar para escutar o passado das pessoas, você vai parar de julgar o presente delas. Você vai entender o que ela sofreu, o que ela passou. Sabemos que somos livres, temos o livre-arbítrio. Mas precisamos entender também que o histórico, ele afeta totalmente
a forma de nós sermos. E muitas pessoas lutam com a solidão, e desesperadas por causa da solidão, elas acabam buscando aquilo que não tiveram dentro de casa. Mas a Bíblia diz que Deus, no Salmo 68, faz com que o solitário habite em família. A Bíblia diz que é para cantar louvores a Ele, aquele que cavalga sobre as nuvens, Ele faz o solitário habitar em família. Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que Ele é o Deus dos órfãos e juiz das viúvas. Ele é o Deus que se importa com aqueles que estão solitários, e Deus se importa com você. A sua história, a história da tua casa, a história da tua família, a história dos teus filhos, a história dos teus netos, podem mudar por uma postura de vida sua. Podem mudar. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Segunda Coríntios 4,17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação. Ele julga a tribulação ser leve e momentânea. Agora eu pergunto para você: você sabe as suas tribulações? Por favor, não se distraia. Você sabe as suas tribulações, não sabe? Ela é leve e momentânea? Agora, por que Paulo julgou a tribulação sendo leve e momentânea? E acima de toda a comparação? Porque Paulo, ele entrou na dimensão da eternidade. E quando você compara a eternidade com a tribulação do tempo presente, você diz: a tribulação é leve e momentânea. Você está entendendo? A sua tribulação, ela só é tão pesada porque você ainda não entrou numa dimensão mais profunda de eternidade. Quanto mais você mergulha na eternidade, mais leve e momentânea fica a tribulação. Quanto menos você mergulha na eternidade, mais pesada e duradoura fica a tribulação. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? E aquela palavra leve que ele fala ali no grego, significa ninharia sem importância. A tribulação de Paulo ele julgava como uma ninharia sem importância. E daí talvez a gente diga: mas tu não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou vivendo no tempo presente. E eu digo para você: você não sabe o que você pode viver no tempo por vir. Você está entendendo? Então Paulo ele entrou nessa dimensão. Nossa leve e momentânea tribulação acima de toda comparação, porque não dá para comparar. Por quê? Porque ele está falando das coisas que se veem e que não se veem, as temporais e as atemporais. Ele está falando sobre o quê? Sobre fé na eternidade. Ou seja, a tribulação ela é pesada quando a gente não tem a dimensão da eternidade, mas quando a gente tem a dimensão da eternidade e a gente bota a eternidade do lado da tribulação, não tem comparação. Não tem como medir uma coisa com a outra, porque o que está por vir é muito maior do que o que você vive hoje. Por isso você tem que perseverar e entender que a tribulação é uma ninharia sem importância, que está preparando você para o dia do casamento, para viver eternamente com Jesus, como noiva apaixonada por Ele. É isso que está acontecendo. Seja alguém que se dobra diante de Deus. Seja alguém que se quebranta, não importa o pecado que você tem, não importa a sua dificuldade. Deus usou homens fracos. Porque Ele é muito glorificado em usar pessoas que não conseguem. Para que outros olhem para essas pessoas e digam: vai dar certo. Porque aconteceu com você, eu acredito que vai dar certo. O nosso desafio é lutar com a transparência. Transparência é entrar numa dimensão mais profunda do que a aparência. O problema do Adão no jardim foi que ele não foi transparente com Deus. Quando o Senhor se apresentou no jardim para falar com Adão, a Bíblia diz que ele se escondeu.
Porque estava nu, tive medo e me escondi. Se você tem que se esconder, é porque está faltando transparência. Porque enquanto ele tinha transparência com Deus, e Deus se apresentava, e ele falava com Deus, ele ficava nu, ele não precisava de folhas para tapar a sua nudez, porque tudo era feito pela transparência. Mas quando o pecado entrou, quando Deus foi falar com ele, em vez de ele falar, olha Senhor, eu comi do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque vi que o Senhor estava aqui, eu tive medo e me escondi. E a Bíblia diz que eles se esconderam entre as árvores do jardim. Eu quero perguntar uma coisa para você, irmão, qual é a árvore do jardim que você está se escondendo, que Deus está dizendo, aonde tu anda? Aonde tu anda? E Deus não quer matar você, Ele quer se relacionar de novo com você. Mas talvez você entrou em algum pecado, você se escondeu atrás de alguma árvore do jardim, e Deus está dizendo, aonde tu anda, fulano, aonde tu anda? Deus está lutando por se relacionar, Ele ama você, Jesus se entregou, foi por amor, Ele está buscando o tempo todo um relacionamento com a sua igreja, para que ela continue esperançosa através da tribulação, e entre na dimensão da eternidade e diga, a minha leve, a minha ninharia sem importância, produz para mim eterno peso de glória, acima de toda comparação, porque eu não atento para o que se vê, mas para o que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno, é atemporal, é fora do tempo. Você pode sofrer agora, mas se você passar por esse momento, você vai viver de uma forma eterna com Ele. Porém, o fato de você ter a dimensão da eternidade, já tem que viver isso aqui mesmo, com uma vida restaurada e transformada. Não murmure na tribulação, aprenda a adorar no meio da tribulação, para que você persevere, para que você realmente seja alguém cheio de experiência e de esperança na presença do Senhor. A minha pergunta para você é, Deus está dizendo para você, por onde andas? Você está se escondendo atrás de alguma árvore? Você não consegue fugir dele. Ele ama você. Ele se importa com você. Tudo que Ele quer, no momento que Ele se apresenta, é que você diga o que aconteceu. É que você não esconda nada dele. Deus pode restaurar. Eu acredito na igreja, eu acredito no casamento, eu acredito em homossexuais sendo restaurados, eu acredito em pessoas sendo curadas, eu acredito no poder de Deus. Porque se eu não acreditasse, eu não mergulharia a fundo nesse propósito. Mas eu sei que é dentro do propósito que eu posso me tornar alguém melhor. É dentro do propósito que eu posso ser bênção na vida de vocês. Caso contrário, tudo que eu tenho para oferecer é tempestade. Último texto que eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A Bíblia diz que nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos aquilo que de Deus nos foi dado, não pela sabedoria humana, mas conferindo coisas de espirituais para com espirituais. Sabe qual é o desejo de Deus através do corpo? É que pela ação do Espírito, fluindo no meio de pessoas espirituais, haja um compartilhar de um com o outro, conferindo coisas espirituais, um com o outro, a fim de que compreendamos aquilo que foi dado por Deus de forma mais plena, todos os dias. E quanto maior a compreensão, menos o risco de eu me afastar do propósito. Vamos ler de novo? Ora, nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, e sim o que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A ação do Espírito, trazendo uma compreensão daquilo que foi dado por Deus, gratuitamente, para mim e para você. Você pode ficar de pé comigo? O ministério que Deus tem para você é um ministério da reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com as pessoas, reconciliação com a sua casa. Feche os teus olhos. Converse com Deus, é o seu momento com Deus, a palavra de Deus é poderosa. Talvez você diga...